E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Vincevski e eu quero falar um pouquinho hoje sobre intervencionismo. Existem vários tipos, dá para fazer intervencionismo econômico, intervencionismo na cultura. Por exemplo, teve agora há pouco tempo na Europa um estado que quis proibir que a população usasse véu na cabeça, enfim, cobrisse a cabeça, que era uma cultura dos muçulmanos e naquele país. Então se pensou pelo menos numa lei, tentaram colocar em prática para proibir esse tipo de manifestação alegando segurança pública. Mas hoje eu queria falar sobre tabelamento de preço de produto, que é uma intervenção econômica e geralmente ela acontece quando a população tem uma percepção de que algo está caro e é sempre com algo básico. Ah, claro, a gente sempre tem a percepção que uma Ferrari pode estar cara, uma BMW, mas o governo, o Estado não vai interferir nisso. Geralmente acontece com o preço de pão, leite, coisas desse tipo, são mais básicas. Então, a primeira questão, e que é muito importante, quando o governo usa da inflação para girar a economia, pode acontecer isso, e é bem comum. Quando isso acontece, a população vai dizer que algo está muito caro ou aparenta estar muito caro. Principalmente coisas básicas, quando se precisa trabalhar muitas horas para conseguir um pão, para conseguir um ovo, um leite, enfim, gera esse tipo de revolta. Pressionando o governo às vezes decide por tabelamento de preço. A gente pode pegar o pão, por exemplo. Então imagina que em um determinado momento a população pressiona um governo, diz que o pão está muito caro e o governo resolve então tabelá-lo. A curto prazo pode parecer uma coisa boa, mas em médio prazo, em pouco tempo, né, o produtor do pão vai perceber que ele está perdendo dinheiro, uma vez que o preço de venda foi fixado. E geralmente esse preço fixado ele é abaixo do custo de produção do produto. Então ele para de produzir. Quando o governo senta com os produtores para tentar entender o que está acontecendo, então no caso do pão ele vai explicar: a energia está muito cara, o trigo está muito caro, e o governo então diz: opa, então a gente vai solucionar tabelando o preço da energia e tabelando o preço do trigo. No caso da energia, geralmente ela é estatal também, e ela vai funcionar de uma forma, que eu já vou explicar. No caso do trigo, ele vai receber a mesma questão do pãozinho, do preço do pão. Porque ele vai falar com o produtor, vai tabelar o preço, o produtor para de produzir, porque vê que não vale mais a pena ou vai produzir outra coisa, milho, soja, etc. E em pouco tempo vai faltar trigo. E o problema vai continuar. No caso da energia elétrica, como é uma estatal, ele pode tabelar o preço da energia, vender energia abaixo do preço de custo, e a empresa pode ter prejuízo, e é simplesmente pegar o dinheiro do pagador de imposto, jogar dentro da empresa e que tudo estará resolvido. Mas claro, para pagar essa conta, você deixa a população que já está pobre cada vez mais pobre, você tira a riqueza dela, joga numa empresa estatal que está vendendo energia abaixo do preço de custo para tentar resolver o problema. Já no caso do trigo e de qualquer outra coisa que você pode tentar tabelar a cadeia inteira, e tabelando a cadeia inteira você desestimula qualquer pessoa a produzir algo dessa cadeia tabelada, você simplesmente vai ter a escassez desses produtos, eles simplesmente vão deixar de existir, né? No início desse processo, começa a ficar como se fosse racionalizado, cada vez menos. Depois, filas enormes nos supermercados e de repente você não acha mais o produto. Isso a gente pode ver em alguns países que fizeram isso e mostra que é muito doloroso, sofrido para a população receber o dinheiro, ir até o mercado e simplesmente não achar, não ter o que comer. Uh, já no caso da estatal, como eu tinha explicado, e todos os produtos que as estatais oferecem, no caso de tabelamento, ele simplesmente continua existindo a oferta, mas através de um prejuízo. Então, através dos impostos, o governo retira a riqueza das pessoas e joga nessas empresas que estão dando prejuízo.
Também acontece, isso geralmente com tabelamento de preço com preço máximo. Também existe preço mínimo, o que é muito raro, mas existe. No Brasil, por exemplo, tem o preço mínimo de frete, que foi bem abordado, bem explicado, principalmente na greve dos caminhoneiros, e que, ao meu ver, também não é vantajoso para os caminhoneiros. A partir do momento que eu coloco um preço mínimo para os caminhoneiros, a tendência de quem procura o serviço é achar uma forma de baratear, ou seja, diminuir o número ou através de diminuição do número de remessas. Então, em vez de fazer 2 remessas por semana, a empresa vai fazer uma, em vez de fazer 3, vai fazer 2. E daí, diminui a demanda por aquele serviço. Então, para o caminhoneiro também não é vantagem. Ou através de, bom, já que a gente não, já que está muito caro, já que existe um preço mínimo, eu vou comprar minha própria frota. Eu mesmo vou fazer a entrega, né? Eu vou dar o jeito. E também mais uma coisa que vai desestimular o uso do serviço do caminhoneiro. Então também não resolve. Tabelamento de forma geral não resolve, não resolveu em lugar nenhum. Pelo menos não se tem aí conhecimento de algo que deu certo nesse sentido a longo prazo. A curto prazo pode até funcionar, mas a longo não. Espero que tenha gostado do vídeo. Daqui a pouco eu faço outro e comentem, mandem mensagem. Até a próxima, valeu!